de economia do mar. A economia azul. É importante. É moderno. Nome comprido dessa secretaria, né? A gente tem que inventar alguma coisa para destacar, né? Primeiro, dar um bom dia para você, boas-vindas e agradecer por você ceder um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo com a gente aqui. Muito informativo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Ô, Cristiano e Renata, muito obrigado. Assim, é um prazer enorme, de verdade, estar aqui com vocês. É um ambiente acolhedor, um ambiente em que eu me sinto muito à vontade de falar sobre os projetos de Cabo Frio, falar o que a gente está pensando para o futuro. E você veio hoje com seu irmão gêmeo, né? É verdade. É muito parecido. E agora de óculos ferrou. Ih, acabou. Mas ele foi inteligente. O óculos dele é azul e o seu é preto. Assim a gente diferencia. Mas deveríamos mudar, trocar, né? Não é? Porque você que mexe com o negócio de economia azul. Mas eu tô tentando ver se ele mexe também. Mas fala comigo, Matheus. O Cabo Frio foi destaque na ONU recentemente por causa desse projeto de economia do mar. Eu queria entender o que é isso, a importância dessa conquista e o que isso significa, porque por mais que você tenha vindo aqui em outro momento explicar esse assunto, eu acho que ele ainda não está bem esclarecido na cabeça das pessoas. A gente sabe que a gente está vivendo o século do oceano, a gente sabe que a gente está vivendo uma emergência climática, mas tem quem duvide, tem quem acha que isso tudo é uma grande tolice. Quem acha que é uma grande tolice realmente está ficando para trás mais uma vez, Renata. Assim, a década do oceano, como você mencionou, foi um movimento global de entender que o oceano hoje, de fato, tá, é a última barreira de desenvolvimento para a humanidade. Mas a gente, assim, parece alarmista, mas não é, né? Porque o que a gente precisa entender, Renato, que esse movimento é para a gente fazer diferente. O que a gente fez em terra deve ser totalmente diferente, porque a gente extenuou tudo que a gente podia nos territórios, vamos imaginar assim. Erramos muito, né? Erramos muito, e historicamente, né? Continuamos errando. Continuamos errando. E o que a gente precisa entender é que no oceano tem tanta riqueza, ou mais riqueza do que em terra, só que a gente precisa desenvolver um modelo econômico de desenvolvimento muito diferente do que a gente fez em terra. Então a economia azul, Renata, é isso. A economia azul, a gente aqui no estado do Rio de Janeiro inclui as águas dos interiores, né, que seria as lagoas, os brejos, os rios, os canais. É uma conceituação que expande um pouco, então por isso que eu falo que foge um pouco da economia do mar e passa a ser uma economia dos recursos hídricos, vamos pensar assim, de forma bem simples. Imaginar que o que se faz em terra por meio dos rios chega no oceano e acaba. Então assim, existe uma brincadeira, mas que é uma verdade, que o oceano não tem fronteira. E é óbvio que o rio, no momento que lança suas águas no oceano, também faz parte desse grande ecossistema. Então a gente cuidar dos rios, encontrar formas de lidar com ele de forma que não o impacte negativamente, também é a economia azul. Então, assim, a economia azul é a economia, é um modelo de desenvolvimento econômico em que a gente vai ter que respeitar os limites. E mais importante, que foi a tônica muito da nossa última conversa, é a inclusão social e a justiça social dentro desse modelo, porque a gente está falando de várias comunidades tradicionais no que tange a relação com o mar, né? São os pescadores, são as marisqueiras. Então, assim, um dos pilares para mim, Renato, o mais importante é a justiça social, né? Porque a economia azul, ela tende a ser um modelo de desenvolvimento econômico inclusivo de fato. Por que você entende que ele é inclusivo de fato? E qual o papel dessas comunidades tradicionais? Você falou aqui das marisqueiras, dos pescadores, mas para outras cidades a gente está falando também dos ribeirinhos, sim, né? Dos assentamentos em beira de rio. Explica de que maneira que essas pessoas que hoje são invisibilizadas ou tratadas aí de maneira segmentada, o caso dos pescadores, né? De que maneira que eles são atores centrais nesse novo modo de produção? Vamos imaginar o seguinte, Renata, sendo primeiro muito objetivo. Eu sou filho de pescador, né? Meu pai era mecânico de barco também.
E assim, eu cresci ouvindo algumas questões aqui de Cabo Frio que foram negligenciadas. E assim, se aconteceu aqui, aconteceu em qualquer lugar, beira-mar. Porque assim, uma das tônicas da economia azul é justamente trazer esse conhecimento, esse saber tradicional. Porque o que acontece? Pensa assim, Renato, o Brasil foi o primeiro país do mundo a incluir a cultura oceânica no seu currículo formal. Sério? Tá, primeiro país do mundo. Poxa, olha, você vê, né? Interessante. Você vê que o Brasil, é o que eu tenho dito, o Brasil não é pouca coisa, não. O americano, o ditador laranja fica dizendo que o Brasil é pouca farinha, mas é mais farinha do que eles dão conta de comer. Esse movimento, você imagina o seguinte, você já deve ter ouvido falar dos filhos dos pescadores que não querem ser mais pescadores. Isso é uma coisa ensinada pelos próprios pais. Exatamente. Né? Então, Tanto é que você hoje é acadêmico, né? Qual é a importância do saber tradicional para dentro da economia azul e por que ela tem que ser inclusiva? Qual é a importância? Porque no momento em que as famílias se afastam do mar e vê o mar só como lazer, eles passam a ver aquilo ali como um ente a ser explorado, né? E o pertencimento, né, é aquele sentir que você faz parte daquilo, né? Os indígenas falam muito isso em relação aos rios, principalmente, mas quando a gente introduz a cultura oceânica dentro do currículo escolar, a gente está ensinando as benécias do oceano para aquelas crianças, e aí sim você vai ter aquelas crianças falando assim: mãe, não joga o lixo aí não, mãe. Então assim, a gente começa a trazer esse pertencimento. E quem tem o saber tradicional são eles, Renata, não somos nós. Os pescadores. Exato. Então, as marisqueiras. Todos eles. Então você imagina o seguinte: quem pode propagar melhor esse conhecimento para frente? São eles. E aí a gente tem uma espécie de um slogan que dentro da economia azul que está se estabelecendo em Cabo Frio, que é o futuro é ancestral. Né? Olha que lindo! Qual é a brincadeira aí, mas que é verdade? É a gente pegar os conhecimentos, né, saberes tradicionais e por meio da inovação e da tecnologia ser potencializado. E porque fomos reconhecidos pela década do oceano e tiramos também em terceiro lugar no prêmio Cidade Empreendedora do Sebrae, justamente por conta da política pública que está sendo instalada em Cabo Frio. Foi agora recentemente para a Câmara, já está na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado. A política pública, vai ser o primeiro município do Brasil a ter uma política pública voltada para a economia azul, que é o quê? É trazer para dentro da legislação o pertencimento e o lugar de destaque dentro desse saber tradicional. E como que isso funciona na prática? Eu quero entender. Na prática, vamos imaginar o seguinte, Renata. Existe um projeto que está sendo implementado, está às vias de ser implementado em Cabo Frio, que é um projeto, por exemplo, de produção de biofertilizante. É uma empresa que está para se instalar em Cabo Frio. Então você imagina o seguinte: dos insumos dessa indústria é a alga que tem na Lagoa de Araruama. Opa! Né? Quem melhor do que os pescadores para fazer a extração de forma sustentável dessa alga? Está explicado na prática. Então, assim, os pescadores, aí na figura dos próprios pescadores da Praia de Siqueira, da cooperativa de pescadores artesanais que tem em Cabo Frio hoje, da colônia de pescadores, eles foram chamados para dentro do projeto para que eles sejam, de fato, esse elemento que vai fazer esse manejo dentro da Lagoa de Araruama. Ninguém melhor do que eles para fazer. E vão ser remunerados por isso? Vão ser remunerados, e mais do que isso, está sendo negociado para eles serem sócios do empreendimento. Olha, por meio da cooperativa de pescadores. Né? Porque assim, aí eu vou tomar o seu tempo aqui para fazer uma observação que muitos projetos que chegaram para a gente nos últimos anos via, mais uma vez, o pescador simplesmente como uma mão de obra. Né? Uma mão de obra a ser explorada. E não é esse o objetivo. O objetivo é que eles tenham um ganho real. E junto disso, Renata, precisa ter ações no âmbito social para resgatar esse pertencimento e o filho dele começar mais uma vez a olhar para os pais com orgulho. E não com vergonha, né? Não com vergonha. Negando que o pai, que o avô, que o bisavô sustentaram suas famílias da pesca, porque isso era o que as avós, as mães ensinaram, né? Que a gente, não a gente, mas assim, vocês que são nativos daqui, você disse que seu pai era pescador, mas havia um esforço para que você fosse doutor, né? Com certeza absoluta. Eu me lembro dele falando que ele sempre facultou a gente o direito
de não estudar se quiséssemos, né? Mas ao mesmo tempo sempre permitiu e financiou, né? Eu tive a oportunidade de estudar em colégio particular por conta do esforço dele. E assim, no momento que ele passa a ser mecânico de barco, né, ele permanece junto dessa cadeia produtiva, porque é uma coisa até legal que na época eu não tinha essa noção, mas hoje eu tenho. Ele atendia muito aqueles centrais de pesca ali do Canto do Forte, que era a indústria maior, mas ao mesmo tempo ele nunca se distanciou do pescador artesanal. Então consertava o barco grande, mas o pequenininho também. O pequenininho também. E tinha uma coisa legal que assim, o pescador normalmente ele faz a sua renda no retorno da pesca. Então ele deixava a pessoa sair no fiado e voltava, e muitas vezes pagava com peixe. Com peixe, coisa melhor. Então assim, Renata, por que Cabo Frio se destacou nesse projeto da década do oceano? Porque realmente, Renata, um projeto, e assim, é a obrigação da Economia Azul, volto a dizer, ele faz a inclusão realmente desse povo, né? Eu tenho conversado muito com eles, né? Principalmente na figura da colônia de pescadores, Alexandre, a nova diretoria, também o pessoal da cooperativa, que é o Projeto Pescarte, tem conversado bastante, para a gente fazer. E aí no momento que você cria um núcleo azul, que foi isso que foi reconhecido pela década do oceano, que é um centro de pesquisa destinado a fazer os estudos e as pesquisas voltadas para a Lagoa de Araruama, né, principalmente, porque historicamente a gente sempre olhou muito mais para o oceano do que para a lagoa, mas assim, a lagoa é rica em biodiversidade, é a maior lagoa hipersalina do mundo em estado permanente, então ali dentro existe muita riqueza. Você estava falando, Renata, que os filhos pescadores têm que voltar a ter orgulho dos seus pescadores. E nós da sociedade também, porque afinal de contas o peixe hoje é tido como um alimento mais saudável da nossa alimentação diária. Mas você imagina o seguinte, muito do que não se viu é porque não existia uma forma de mensurar o tamanho da riqueza, tanto da economia da praia, por conta da informalidade, quanto a economia da lagoa. Então tudo que é relacionado à informalidade acaba tendo menos destaque, porque a gente não tem a menor noção de quanto movimenta em recurso. E assim, isso é mais uma novidade. Cabo Frio está assinando um termo de cooperação em breve com a Rural, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para a gente instalar em Cabo Frio um observatório da economia azul. O que é isso? É informação. E aí, assim, o que a gente está tentando desenvolver junto com eles é uma metodologia para justamente a gente entender o quanto de dinheiro circula na praia no ano inteiro, quanto de dinheiro... uma fortuna. É isso. Porque uma fortuna. Se a gente... Olha, você tocou num ponto importante. A informalidade gera milhões todos os anos na areia da praia. Exatamente. E essas pessoas são tratadas como menores, né? Elas não são respeitadas na sua atividade e muitas vezes também não são educadas para as suas práticas profissionais. Vou dar um exemplo aqui. O sujeito vende uma coisa na praia, ele tinha que cuidar do lixo, do resíduo que ele produz, né? O dono do estabelecimento, de um restaurante, por exemplo, depois que ele fecha a porta do restaurante, ele varre a calçada, ele recolhe o lixo, ele bota na rua. E está faltando essa consciência para o dono da barraca de praia, para o vendedor do milho, para o cara que bota o picolé dele também. A gente precisava ter uma atenção, não só respeitando esse cara que faz a economia girar, que traz o sustento da casa dele, da areia da praia, mas explicando para ele que ele tem responsabilidade também na hora que ele ganha o dinheiro dele ali, né? Renata, esse vai ser como tudo em Cabo Frio tem sido um movimento de médio e longo prazo, né? Eu acho que quando o prefeito Serginho entra e faz o ordenamento da praia... Foram muitos resistentes a isso, né? Muitas pessoas não gostaram, principalmente aqueles que tiveram seus interesses contrariados. Exatamente. E aí, o que acontece? Aquilo ali, a questão do ordenamento da praia, ele tem o viés social, tá? Ele tem o viés ambiental, porque você diminui a carga sobre aquele território, e você começa a ter um relacionamento com os barraqueiros e com os ambulantes. Então, assim, o Serginho fez o maior curso de capacitação que eu tenho conhecimento dos ambulantes da praia. Então, assim, eles tiveram, não vou lembrar agora, Renata, mas foi junto com o Sebrae, tiveram algumas oficinas, alguns cursos, foi até no prédio da UERJ atual, né, antiga Ferlagos. Então, assim, esse é um projeto em que vai ter o caminhar, né? Lógico que a gente vai chegar no momento em que essas considerações que você fez vão ser
implementadas também, né? Mas o poder público ele tem um andar um pouco mais devagar, é lógico, porque a gente está falando de um segmento em que vive centenas de milhares de pessoas dali, essa é a verdade, mas a gente está alcançando determinados pontos que historicamente a gente nunca conseguiu. Então você ter uma praia ordenada é algo que prefeitos anteriores nunca imaginou que seria possível. Eu sou uma apaixonada pela praia, eu vivo no Peró, eu adoro aquela praia. Eu sei que é difícil para as pessoas compreenderem determinadas regras, né? Mas, assim, é preciso endurecer e uma ação muito positiva foi o ordenamento da Ilha do Japonês. Né? A própria Praia das Conchas também. Quando o Ministério Público mandou botar abaixo aqueles quiosques, né? Mandou retirar todo mundo e houve aquela confusão, aquela insatisfação. Gente, eu sou moradora da Praia do Peró desde 1998. Os últimos verões, a gente não vê o que a gente via antigamente, que chegava 4, 5 horas da tarde, o quebra-mar era lixo puro. Exatamente. A onda vinha varrendo lixo e que ficava aquilo boiando. Agora a gente não vê mais isso. Reduziu a quantidade de pessoas, porque infelizmente as pessoas não querem ir à praia a pé, né? Elas não querem, elas querem com o carro. Se o carro não pode deixar ela ali na beira da praia, então ela prefere não ir. Exato. Então você reduz o impacto das pessoas. E quem está indo, acho que está respeitando mais. Acho que o barraqueiro que está explorando também está sabendo explorar com mais competência. E a natureza agradece. Resultado, a gente não está vendo mais a Praia do Peró suja como era. E isso é gratificante. Isso é economia azul, né? Assim, Renata, você falou muito bem, né? Aquele que tem os interesses contrariados, ele sempre vai reclamar mais do que os demais. Mas assim, a retomada de um turismo de qualidade, né, não é minha pasta, mas como eu disse anteriormente, eu sou cidadão de Cabo Frio, nascido, criado, né? Todo mundo almeja isso enquanto sociedade. Mas, como dizia meu finado irmão, para fazer omelete tem que quebrar ovos, né? Então vão ter ações de ordenamento que vão parecer um pouco antipáticas no início, mas que depois vão vir os frutos e as consequências positivas daquilo. Então hoje você deu um relato de que já não tem mais lixo, por quê? Porque está sendo, independente de qual razão, está sendo respeitada uma capacidade que a praia tem. A Ilha do Japonês, então, era uma nojeira. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Há uns 10 anos atrás eu tinha nojo da Ilha do Japonês. Tinha nojo mesmo. Nojo de botar o pé naquela areia. Turma fazia churrasco, largava tudo por lá. Que é isso, gente? Gente que defecava, sabe? Bebida, caixa de som. Pô, a última vez que eu fui lá, além disso tudo ter sido banido, a quantidade de fiscais que ficam patrulhando as pessoas ali, é lamentável que ainda tenhamos que ter fiscalização, né? Eu sonho com um dia em que nós seremos, a nossa consciência será capaz de nos fiscalizar, né? Com certeza. E vem de uma cultura. Aí volto lá no início da nossa conversa, que a questão do pertencimento é importante por causa disso. Porque assim, existe um caso emblemático no Rio de Janeiro que... Por que no metrô as pessoas têm uma relação e na Supervia tem outra nos trens? Muitas vezes é a mesma pessoa que frequenta. Por que não joga o lixo na rua? Por que não joga o lixo? Né? É a mesma pessoa, pô, né? Inclusive tem pessoas que fazem integração. E educação, Renata, não tem a ver com classe social. Não, né? tem. Não tem a ver também com essa expressão, que me perdoe, que até comentar isso, você disse assim, turismo de qualidade. Turismo de qualidade é o cara educado. Exato. Não é o cara que tem grana ou não tem grana. Não, de forma nenhuma. É o cara que respeita. É educado. É o cara que respeita. Que vem pra cá e sabe a importância de preservar, Renata, o meio ambiente. Exatamente. Eu, pelo menos, quando me refiro ao turismo de qualidade, eu me refiro a uma época, ali no início da década de 90, em que nós alugávamos, inclusive meus pais alugavam casa, e o nosso referencial era alugar casa para famílias. Quando eu digo famílias, não é assim, é um casal. Não é aquele ônibus com 50 pessoas, né? Exatamente. Isso é qualidade, né? Porque você traz 5 pessoas para uma casa de 2 quartos. Razoável? Né? É isso. Quando eu me refiro de qualidade, não é qualidade financeira, não. É qualidade realmente de respeito. Qualidade do ser humano. Do ser humano. O respeito é o que tá, né, cara? Porque, tá aqui. Né? Então, quem vem de fora tem que respeitar a gente. Eu, pelo menos, quando vou em outro lugar, respeito o lugar onde eu tô.
né? Então, assim, volta por pertencimento. E qual é a forma, Renata, de potencializar, né, que a gente estava falando? É incluir a inovação, é incluir a tecnologia. Né? De que maneira? O primeiro instrumento que vai ser implantado em Cabo Frio, está em vias de liberar um recurso, inclusive, seria o Núcleo Azul, como já foi dito, que é justamente o projeto que foi endossado pela DECO do Oceano, que vai ser um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, e ele vai, principalmente, um laboratório de multiusuário, que é onde vão se estabelecer, incubar e acelerar as startups relacionadas ao oceano, que são as Blue Tech. Então a ideia é, uma outra forma de falar bem da economia azul, o que é? A economia azul, ela observa os potenciais do território, né? E também os danos recorrentes ao ambiente. Então quando a gente fala em utilizar a alga da lagoa de Araruama, o que a gente está falando? Que a gente está mitigando hoje tido como um problema ambiental, usando para gerar riqueza, gerar renda, dentro de então eles pegam um potencial, seja ele positivo ou não, né? Que no caso as algas, infelizmente, é tido como algo ruim por conta do fenômeno que ela se multiplica, causa dano, mau cheiro e assim vai, pega aquilo e transforma numa riqueza, né? Então, assim, quem que permite isso, Renata? É o Núcleo Azul, é a pesquisa e desenvolvimento. Para que esse projeto esteja nascendo, por exemplo, a gente hoje tem uma relação muito próxima com o laboratório do Instituto de Química, o laboratório que se chama LBB Algas. De onde? Da UERJ? O FRJ. Da doutora Anita Vale. Ela desenvolveu a possibilidade de fazer o biofertilizante com essa alga e outros insumos. Então, assim, a economia azul é a economia do resíduo zero. No momento que esse projeto se estabelece, a gente começa, por meio do Núcleo Azul, a ver outros problemas que tem na cidade, outros insumos em grande quantidade. Por exemplo, aqui agora não sou o PhD, né? Mas, por exemplo, pode ser que o resíduo do peixe que é ali na banca possa ser usado também como insumo na produção desse biofertilizante. Ração também, às vezes. Exato, ração e assim vai. Então, assim, quando a gente traz esse núcleo para Cabo Frio, e aí sim é um núcleo em parceria com a UERJ, tá? No Instituto de Oceanografia, a gente permite que tenha uma série de pesquisadores em Cabo Frio olhando para os problemas de Cabo Frio. E mais Muito do que bom. isso, é condição que ele forme mão de obra também, através de iniciação científica, bolsas de mestrado e assim por diante. Mas qual é a ideia? É que a gente tenha um núcleo em Cabo Frio que estude os problemas de Cabo Frio e região, né? Porque a Lagoa de Araruama, ela acaba banhando 6 municípios no seu entorno, então o problema é que é de um e de outro também. Então, quando a gente tem uma estrutura do Estado, né, no caso a UERJ, em parceria com o município que está no território, pensando nos problemas que podem ser solucionados e gerando trabalho e renda, gerando riqueza, porque a economia azul, ela não é a pauta ambiental, né? Ela é uma pauta de desenvolvimento econômico que associa a pauta ambiental e a pauta social. Mas a gente não pode perder a linha mestre, que é o quê? É o desenvolvimento econômico. Até porque, né, Matheus, hoje a discussão a mais moderna, a mais contemporânea que nós estamos assistindo na geopolítica, quando eu digo geopolítica é a nível mundial, é como continuar a economia prosperando sem degradar o planeta. Exato. Essa é a sinuca de bico que nos encontramos. Os recursos do planeta já estão exauridos. Nós estamos aqui começando o segundo semestre do ano, mas já estamos no vermelho quando o assunto é o uso dos recursos naturais. Já estouramos nosso cartão de créditos, podemos, por assim dizer, fazer... Preferencialmente, se a gente puder ainda beneficiar a natureza de alguma forma, além de não destruí-la. Né? Exatamente. Com certeza. Então, quando a gente... É preciso voltar, né, os interesses, a pesquisa, a atenção, menos consumo, mais reaproveitamento, não é isso? Entender que não é só o combustível fóssil que permite o desenvolvimento das indústrias, né? Com certeza. Eu falo muito isso para as pessoas, que às vezes há um emburrecimento da discussão geopolítica, né? Fulano é de esquerda, Beltrano é de direita. Gente, olha só. A economia norte-americana, ela privilegia, acima de tudo, o combustível fóssil.
O Trump representa isso, né? É a Chevron, a Exxon, as principais exploradoras de petróleo e derivados do petróleo, enquanto outros países já estão interessados na energia elétrica, na energia solar, na eólica, na dessalinização da água do mar. Como reaproveitar o que já está aí sem danificar, né? Já estamos falando sobre a gente customizar as roupas, porque já existe todo um... Né? Você vai ali no deserto do Atacama, tem um lixão de roupas. Roupa! Sim, sim. Um lixão de roupa. A gente já sabe aí, por aqueles que viajam o mundo inteiro pelos oceanos, que existem continentes de lixo. Exato. Doideira, né? É absurdo. Onde vai parar? O ser humano produz lixo sem parar e não faz nada para reduzir essa quantidade de lixo. Esse laboratório que a gente está tendo um relacionamento agora mais próximo, eles têm um projeto de pesquisa que já está em curso, já está avançado em escala laboratorial de produção de bioplástico. Seria aqueles plásticos, eles imaginam que vão usar esse bioplástico naquele plástico de único uso. Tipo o plástico que envolve embalagem de plástico filme. Isso, aquele plástico de único, aquele que você joga fora. Embalagem de canudo, embalagem de talheres, palito de dente. Palito de dente. E assim, eu vi lá e assim, é perfeitamente possível. Desenvolvido aqui no Brasil? No Brasil, na UFRJ. É isso que eles não querem. Brasileiro tá fera mesmo. Você não tá entendendo que a economia norte-americana faz de tudo. Eu fico tentando chamar a atenção da sociedade. Isso tem nada a ver com direita e esquerda, isso tem nada a ver com Bolsonaro, Lula, isso tem a ver com sobrevivência da espécie humana. Com certeza. O Trump representa aquela galera velha, antiquada, decadente, que acha que é mentira. Que faz guerra por causa de petróleo, por exemplo. Pronto, acabou. Por exemplo, né? Por exemplo, que acha que a emergência climática é mentira. Né? Que isso daí não tem nada de superaquecimento, que o combustível, que o petróleo não vai acabar nunca. Né? E olha só. É papo de quem abraça a árvore. Pô. É papo de maconheiro, de bicho grilo, de quem fica vendendo pulseirinha de artesanato na feira. Gente, é muito simples. Se a gente olhar para o céu, né, Matheus Araguchi, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver que o sol nasce todo santo dia, mas a gente não aproveita nada, a não ser o dia nasce, ilumina, depois apaga. Mas essa energia produzida por sol, cadê? Agora tá virando energia por conta da fotovoltaica. Mas numa escala muito menor do que poderia ser. Deixa eu te falar uma coisa, Renato. Você falou em transição energética, em matriz diferente do petróleo, né? Esse mesmo laboratório está apresentando um projeto para a Petrobras, que a Petrobras encomendou um roadmap tecnológico, porque eles têm total interesse na produção de biocombustível a partir das algas. Olha isso. Olha, quanta coisa. Quanta coisa que dá para fazer com alga, né? Eles estão fazendo uma pesquisa vão iniciar essa pesquisa no todo o litoral do estado do Rio de Janeiro. E assim, é um projeto de pesquisa de 3 milhões, se eu não me engano. Barato! Exato. E o potencial, porque assim, aí uma outra vertente da alga que a gente pode trabalhar é justamente os superalimentos, né? Existe uma alguinha que o nosso amigo Jorge Benjó já falava lá atrás, né? Espirulina, espirogyro. Aquilo é espirulina, né? É o tipo de alga? É o tipo de alga. É um bichinho verdinho que dá na água. Isso é espirulina, tá? Que é tido como uma microalga. E ela é um alimento super proteico. Então, com essa biomassa, você consegue fazer alimentos super proteicos. Sério? Seríssimo. Que maneiro. Whey protein. Isso aí. Já separa Jorge Benjó para o encerramento aqui. Ele já estava lá atrás e já sabia, né? Cara, o Jorge Benjó, ele é um bruxo, gente. O nego diz que é extraterrestre, né? Se você ouvir aquele disco dele, que eu até esqueci o nome, mas que ele fala do Hermes Trismegistro, ali ele dá tem um negócio ali nele que ele falava sobre muita... Interessante isso. Mas assim...
o que acontece, Renata, uma outra coisa que Cabo Frio está auxiliando, e aí volto a te dizer, eu falei recentemente numa reunião que trabalhar junto com o Serginho é fácil, porque abre muitas portas, né? Para quem quer bater na porta lá no Rio de Janeiro, que é hoje onde está a pesquisa, é muito fácil, e a relação dele com a ciência e tecnologia é uma relação pregressa, né? Então, assim, a gente acaba sendo muito bem recepcionado. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil, de uma forma geral, é o que chamam de Vale da Morte. Tem muita pesquisa, mas não vira produto. Né? Também, né? Sim. Me desculpa aí, né, os bolsonaristas, mas o Bolsonaro, enquanto presidente, retirou o dinheiro de todas as universidades para realizar pesquisas. Os cérebros brasileiros estavam indo para os Estados Unidos, para a China, para a Europa. Não, continuam indo, não tem jeito, porque assim, o salário deles é maior do que o nosso. Lá ganha mais. Mas o que ocorre? Cabo Frio, mais uma vez, está saindo na frente, Renato. Um amigo participou agora de um evento lá em Oeiras, em Portugal. E assim, Cabo Frio está auxiliando uma gestora de investimento socioambiental, tá? A criar um fundo de desenvolvimento e participação da economia azul. Interessante. O que é isso? Porque assim, Renata, pensa assim, a parte de pesquisa, quem financia é o capital público ou o capital a fundo perdido, subvenção. Mas como é que a gente faz com que essa pesquisa vire um produto, vire uma empresa? Com capital privado. Né? Porque o capital público não pode financiar uma empresa. Até recentemente liberou, se eu não me engano, 150 bilhões no Ministério de Ciência e Tecnologia, e existem alguns editais que são direcionados para a empresa por meio da FINEP. Mas você imagina o seguinte, quando a gente traz uma gestora de investimento com um fundo de participação pensando na economia azul, necessariamente, por conta do regulamento de tese de investimento, esse fundo só pode investir na economia azul. Não é greenwash, nem bluewash, e nem social wash, né? A tese deles é essa, e por obrigação eles têm que investir. Então, quando algum desses projetos aqui tem um retorno econômico que possa ser potencial, esse fundo investe, né? E assim, essa mesma gestora está conversando com o pessoal do Pista, que é o Parque de Inovação Tecnológica de dentro da Rocinha, né? Eu visitei recentemente a Rocinha, e assim, o que a gente busca mais uma vez a inclusão social, né? São os empreendimentos que tem dentro da favela que podem ser potencializados. O mais conhecido é o Carteiro Amigo, que é uma solução óbvia para eles, mas não tão óbvia para a gente, né? Como é que você entrega uma carta lá no alto da Rocinha, dentro de um beco, atrás da Dona Joana, assim que eles falaram. Então, assim, eles criaram um serviço de entregas, e esse serviço de entregas, simplesmente, quem se interessou foi a Luísa Trajano, e vai se transformar num projeto nacional. Né? Então, assim, mais uma vez... O Luísa Trajano, para quem não sabe, é Magalu, tá? Exatamente. Então, assim, a quantidade de bons empreendimentos que tem dentro da favela, e assim, mais uma vez, estou chamando de favela porque eles não deixaram eu chamar de comunidade, tá? Não, mas tem que chamar de favela mesmo, a gente tem que parar de maquiar isso. E assim, eu tive lá e fiquei encantado com a quantidade de projetos que tem lá dentro. Então, assim, a gente... E aqui? O que temos aqui? Nós estamos próximos junto com a Veiga de Almeida e também o pessoal lá que fez o Pista Rocinha, lá no Rio de Janeiro, trazer essa metodologia para Cabo Frio, né? E volto a te dizer, necessariamente o poder público ele apoia, mas quem executa são eles, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É um projeto de médio e longo prazo, mas que a gente pretende, dentro das comunidades, também incubar os empreendimentos, porque a gente sabe que dentro das comunidades tem uma série de empreendimentos. E muito possivelmente isso vai começar numa comunidade mais próxima do centro, talvez Jacaré, Jardim Esperança, não sei, aí quem vai determinar não sou eu, né? A própria organização junto com o prefeito, mas você imagina que a gente vai trazer essa metodologia justamente para impulsionar os projetos que já tem dentro da comunidade hoje. E assim, a gente ouve falar com frequência, né? A favela é potência, e é verdade mesmo, Renata. O que eu vi lá é assustador, é replicável, é inovação aberta. Então, quer dizer, o PNUD, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, eles não são donos do projeto, porque qualquer pessoa pode aplicar e replicar. Então, assim, Renata, a gente está falando de coisas factíveis, com pouco recurso, não estou falando de muito recurso,
E assim, quando a gente olha para a inovação, hoje no Brasil tem muito recurso, muito capital de fomento. Então, assim, nada disso que a gente está conversando aqui é uma mera expectativa. Né? No momento que a gente trouxe pessoas para próxima do projeto, que conseguem desenhar projetos, como é que eu posso dizer? Desenhar projetos que são elegíveis de ser contemplados, a gente está falando de capital para dentro de Cabo Frio. A gente às vezes está ouvindo você falar assim, aí tem alguém que está dizendo, até parece brasileiro, brasileiro não quer saber de nada, quer saber de futebol. Vou só dar um exemplo para você. Cabo de fibra ótica. Quem inventou? Brasil. Biodiesel. Quem Placa inventou? de rede. Brasil. Placa de rede. Também. Etanol. Você sabia que... Não sabia. Etanol também? Vou dizer até uma coisa. Eu fui testemunha ocular, que eu era garota, quando o Brasil criou o carro a álcool. Exato. Foi um fenômeno. Os Estados Unidos, foi no período da ditadura, os Estados Unidos se sentiram brutalmente incomodados, que entenderam que aquilo poderia significar a independência do Brasil. E aí boicotaram a indústria do carro a álcool. Com certeza. E começou a espalhar boato de que o carro a álcool, o motor tinha pouca durabilidade, Exato. que gastava mais do que gasolina, que não compensava. Exato. Então, Carro a álcool, o único problema que existia na época que iniciou é a questão do aquecimento. Né? aquecimento. Não, o combustível, o álcool, ele precisa ser aquecido antes de entrar no sistema de combustão do motor no início do dia, ou quando está muito frio. Depois que já ligou o motor e tal, já não tem mais esse problema. Então, agora os carros que são flex, os carros mais atuais, eles têm tipo uma serpentina, né? Não, e tem um reservatório de gasolina para startar. Mas mesmo agora tem uma história de uma serpentina, que ele passa por aquela serpentina e aí ele aquece um pouquinho e depois... Renato, carro flex, quem é que tem? Resolveu o problema de uma forma... Somos nós aqui, né, gente? Hoje tem eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um pesquisador na FURG, lá no Rio Grande, que ele desenvolveu o combustível para aviação, que é o SAF, né, se eu não me engano. Com óleo... com alga. Com alga. Eu vi, a gente até noticiou essa história aqui. Microalgas. Foi, Então, assim... Brasil tem muita gente inteligente, a gente precisa... E ontem a gente falou também de uma outra inovação que é a captação de água através de panos, né? Sabe aquela série 3%? Não sei se você assistiu. Sim. Que eles tinham uma parada de captar água. Os brasileiros... né? Recriaram aquilo ali e funciona, tá? 6 litros de água por dia, e cada dispositivo daquele tem a capacidade de captar. A gente não é bom só no futebol e no carnaval, não, minha gente. E se os gritos americanos não ficar pisando na nossa cabeça, a gente toma a liderança deles no planeta mesmo. Os chineses aprenderam a fazer isso e por isso estão deslocando o umbigo da geopolítica para eles. E nós brasileiros, se não fôssemos tão vassalos dos americanos, a gente talvez estivesse muito melhor. Tá enganado, Araguchi? Não acho, não. Tenho total convicção, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns pesquisadores que passaram um tempo lá nos Estados Unidos e voltaram. E assim, a ciência que a gente faz no Brasil, ela está em pé de igualdade e é muito mais inventiva e adaptativa do que a ciência, principalmente nos Estados Unidos. Vídeo Pix, né? A gente está falando aqui de ciência e tal, mas de economia, Pix é grana. Vamos lá. Aí que os Estados Unidos tem o Zé, não compara. Não compara. E agora estão inventando uma ferramenta nova do Pix aí que a gente leu. Hoje é o seguinte, o Pix ganhou no pagamento por QR Code. Agora o Pix mostra o saldo ali na hora também. Ai, que beleza. Na hora do QR Code. Você abriu o leitor de QR Code, ele vai, opa, se não tiver saldo, ele já te avisa ali. O sistema bancário, a gente sempre teve anos-luz de todas as nações do planeta. Né? A gente que inventou a compensação em pouco tempo, né? Eu não vou lembrar agora, Prenda-me se for capaz. É verdade, com Leonardo DiCaprio. Que filme maneiro. O golpe era por conta do tempo de compensação do cheque, né? Ele pegava os aviõezinhos da Panam e aí botava dentro da banheira para tirar o adesivo certinho e colar no cheque. Exatamente. E a gente inventou a compensação, rápido. Mais uma vez o brasileiro. E o Pix, como o próprio nome diz, é instantâneo. Então assim, Renata, o que a gente está fazendo de total inovação é criar uma forma de um mecanismo de financiamento privado estar próximo.
né? Aí você me pergunta assim, pô, Matheus, mas você é servidor público. Eu falo, cara, mas o público vai até um determinado lugar, que é o fomento. Depois tem que ter o capital privado. Então, assim, a gente tem que criar um ambiente regulatório. Isso, meu irmão, finado irmão, que era advogado tributarista, a gente tem que criar um ambiente regulatório para que as empresas se sintam à vontade. Então, assim, é isso que a gente está fazendo hoje em Cabo Frio. Foi para a Câmara, né, como eu disse inicialmente, leis de fomento à economia azul, de impacto solidário, cooperativismo e inovação. Então, assim, a gente está criando, o poder público está fazendo isso. O que a gente faz hoje? É falar lá fora o que está sendo feito em Cabo Frio na esperança, né, de pessoas se interessarem por esse ambiente regulatório e, mais do que isso, pela nossa biodiversidade. Né, porque a gente tem 2 ativos aqui que juntos não tem nenhum outro lugar do mundo, que é a Ressurgência e a Lagoa de Araruama. Uau, né? Nenhum outro lugar do mundo tem esses 2 fenômenos. Então a gente está falando juntos, né? Arraial do Cabo, Cabo Frio e o entorno da Lagoa de Araruama, ele tem um destaque absurdo. Só que a gente tem um instituto de pesquisa aqui próximo, que é gigante, super relevante, que é o do Arraial, que é o IAPM, mas que, mais uma vez, não tem o capital para financiar. Então, pesquisadores a gente tem biodiversidade. Inclusive, só te cortando. Vai ter estrutura tem lá. Pesquisador que sai do IAPM para dar aula lá nos Estados Unidos. Com certeza. É assim, hoje eu arrisco dizer que os maiores pesquisadores de bioprospecção do país estão ali. Não tem a menor dúvida. Até porque, como eu disse, é a incidência da ressurgência. Então você, para fazer a bioprospecção, é o melhor lugar que tem. Agora, é lamentável que diante de toda esse território abençoado, privilegiado, sortudo, aí tem gente que ainda joga o seu esgoto na rede pluvial. Exatamente. Tem gente que ainda vai pra praia com o cacete do cooler cheio de lata de plástico e joga tudo na areia e vai embora. É sobre isso. Olha, Renata, eu vou falar um negócio. Assim, a gente tem outros secretários, né? Mas 2 secretários que vivem tentando mitigar isso é o Jailton e o Coronel Leandro. Porque assim, a pessoa que acompanha a rede social do Jailton vê a briga dele diária. Ele denunciando entulho de construção civil, denunciando plástico, denunciando lixo e fazendo ações, né, de fiscalização. Mas, volto a te dizer, como você falou, se também a gente não incluir isso na cabeça do cidadão, cara, que ele precisa mudar esse comportamento, essa cultura, vai ser uma luta sempre que a gente vai perder. Porque a gente nunca vai ter capacidade de repressiva, de fiscalização para impedir que 200 mil pessoas façam isso. Imagina no verão, que chega, sei lá, 600 mil. Então, assim, a educação, né, educação ambiental, até um projeto do Jailton, a questão da cultura oceânica, para a pessoa entender o que é o oceano, voltar a entender, porque a gente entendia quando era mais novo, né? Voltar a entender e começar a ter zelo por aquilo ali. E volto a te dizer, cara, como você falou, não é um maluco querendo abraçar a árvore, não. É questão de sobrevivência. É nossa casa, né? Exato, porra. Recentemente eu Quem se for pra Marte é só o Elon Musk. Lembrando que as extinções em massa que ocorreram na Terra foram das espécies. A Terra continua aí, né? Cara, eu vi não li completamente não, mas eu vi uma postagem crítica àquele desenho da década de 90 que é a família dinossauro. Ah, sim. Né? E aí falando... Ali houve uma inversão, né? Os dinossauros são os homens, e os homens, né? E falando da ignorância, né? Dos dinossauros ali, no caso nós, seres humanos, e que a gente, e eles chegam e tem o evento da extinção, né? Então, assim, eles estavam retratando exatamente o que a gente está vivendo e não mudou nada, porque esse desenho é da época da década de 90. Então, nós continuamos arrogantes, prepotentes e não respeitando o meio ambiente. Parece que só amplificou, né? Com a tecnologia. Quando deveria ser o contrário. Né? A tecnologia deveria estar trazendo justamente um afago para isso tudo. E mais uma vez, volto a te dizer... Queimando petróleo à torta e direita, derrubando as árvores todas. O que não pega fogo a gente derruba. Exatamente. Mais uma vez puxando para o nosso lado, para Cabo Frio. A economia azul é uma possibilidade de desenvolvimento muito diferente do que foi feito no passado. E esse não é um movimento só no Brasil, é um movimento global, mas eu digo para você que poucos países do mundo têm
Bom, aqui é chovendo molhado, né? A biodiversidade, o tamanho do litoral que a gente tem, a Amazônia Azul, né? Porque teve um pesquisador que criou um paralelo entre a Amazônia Verde, né? E a Amazônia Azul é a área onde é a zona exclusiva econômica do Brasil, que ela se equipara a quase o território nacional brasileiro. Então, assim, a potencialidade que tem de desenvolver economicamente o Brasil por meio do oceano é assustador. Agora, é incrível. Você contou desse núcleo aí de pesquisa que está, enfim, pode chegar a Cabo Frio, né? Que Sim. Vocês estão trabalhando para que seja instalado aqui na cidade. E que outro spoiler você tem aí para me dar antes de você se despedir? Porque já estamos com, olha aí, ó, quase uma hora de bate-papo aqui. Passa rápido, né? Quando tá falando coisa boa com gente boa, passa rápido. Ô, Renata, assim, a gente passou o último ano, principalmente, tentando traçar muita parceria com as instituições de pesquisa, né? Então a gente vai ter projetos voltados com a Embrapa Solos, que é a parte de zoneamento de solos, para saber, né, quais são os melhores cultivares aqui na nossa região, para que esse biofertilizante fique também aqui e desenvolva a nossa área rural. A nossa área rural. Temos em vias de vir ao UERJ, né, na faculdade, a Universidade do Mar, que é um curso de extensão voltado para o oceano. Acredito que estamos próximos já de assinar o termo de cooperação. Então, assim, tem muita Universidade do Mar? Quer dizer, não é oceanografia? É um curso de extensão de oceanografia. Então, assim, eles se interessaram mais uma vez por conta gratidão foi a palavra que eles usaram em relação ao prefeito Serginho, porque enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, ele financiou o barco de pesquisa, o navio de pesquisa da UERJ. É um dos poucos que tem no Brasil e muito provavelmente ele vai passar uma temporada aqui com a gente. Olha, que beleza, hein? Para fazer pesquisas aqui, enfim. Então, assim, tudo voltado para o mar, para o oceano. Temos bastante novidades aí nos próximos meses. Pronto. Louvemos o mar, louvemos o oceano, nossa laguna, né? Exatamente. Não me canso de falar sobre esse assunto e vou continuar falando até que entre na nossa cabeça a importância da Lagoa de Araruama, né? Ou da laguna, a importância das nossas praias, da nossa restinga, da nossa vegetação, da nossa mata ciliar, Sim. Né, da integração das cidades como um todo, né, para que a gente entenda que, assim, o verdadeiro, né, a verdadeira divindade é a Mãe Terra, né? Mas não porque corrobora. Mais uma vez falando, a atenção do Núcleo Azul ele vai se dar principalmente na Lagoa de Araruama. Olha aí que coisa boa. E tentar fazer com que a pesquisa resolva as questões ambientais que envolvem a lagoa. Falta muito pouco para a gente tornar essa lagoa absolutamente limpa, são pontos que ainda precisam ser tratados, mas o que nos anima é que existe esforço para tentar resolver essas questões. E mais do que isso, eu tenho visto que esse esforço não é isolado de um prefeito ou outro, não. A gente vê que todos os gestores públicos estão de mãos dadas nesse sonho, né? Exato. A lagoa, como eu disse, né? Eu não sou pesquisador, mas hoje eu estou me relacionando com vários. A lagoa tem uma biodiversidade incrível, tem um potencial econômico incrível, né? Assim, eu sempre falo em potencial econômico porque quando a gente traduz aquilo ali em recurso financeiro, as pessoas infelizmente, passam a dar outro olhar. Né? Essa é a realidade que a gente vive. Então, assim, se a gente consegue transformar isso em informação, que é o nosso desejo por meio do observatório, e falar o quanto é negociado ali dentro, porque quanto de camarão é pescado, qual a riqueza que isso gera, né? Eu outro dia falei e é mais pura verdade, gente. Cabo Frio é a cidade que mais vende picanha no estado. Não poderia ser a cidade que mais vende camarão, que mais vende peixe. Paradoxo, né? Paradoxo. Então, assim, quem viveu em Cabo Frio na década de 80, 90, em que o peixe era... eu me lembro que lá no canto tinha dias de tirar 4, 5, 6 caixas de peixe para doar para as pessoas. Vi isso várias vezes. Muito bom. É riqueza, né? E hoje camarão nada contra o nosso amigo finado Zé e nem o nosso amigo Milton Roberto. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Até porque, né, é um viés da economia.
Mas a gente tinha que ter um mercado de peixe mais, como é que eu posso dizer, mais voltado para a gastronomia, né? Porque o comércio de peixe ali é absurdamente grande, legal. Mas a gastronomia, isso tinha que ser vendido mais. Há muitas riquezas gastronômicas, né? Eu recebi aqui na cobertura da arte o Erasmo Carlos, ele tem um projeto na Restinga de Maçambaba. Ele é especialista na Restinga de Maçambaba, é formado em... É biólogo, né, e tal. E estuda muito a Restinga e tem um projeto lá chamado Calango da Praia, se não me engano. Calango da Praia, um negócio assim. E aí eu perguntei a ele sobre as punks, né? Tinha algum destaque, assim, na Lagoa de Araruama. Aí ele falou pra mim de uma punk chamada Salicórnia. Salicórnia. E aí, coincidentemente, o amigo nosso, Alex, da La Pastaria, me mandou mensagem na hora dizendo: cara, quando terminar o programa, vem aqui que eu vou fazer um prato pra você com a salicórnia. Ele usa ali em frente à câmara, em alguns pratos, a salicórnia, que é uma hortaliça, uma punk, uma planta alimentícia não tradicional, que dá na beira da lagoa à torta e direita. É lixo. E ela é salgadinha, ela já vem com sal. É o então, sal verde. Você pode fazer uma salada e usar a salicórnia pra salgar a salada. E ela é gostosa, a diferença tem gosto do mar, né? Ela é tida como sal verde e tem gente que chama ela de aspargo do mar. Olha que beleza. Aí descobrindo, comecei a pesquisar isso aí descobri que tem Araruama. Tem uma pesquisadora lá que faz uma pesquisadora que faz uma produção e vende pro Brasil todo a salicórnia. Teve aqui no Festival de Sabores aqui em Cabo Frio, eu não lembro qual foi a edição, teve também, a utilização da salicórnia como ingrediente. É mais uma riqueza a história da que lagoa, se confunde com sal, né, cara? É a história muito do sal. Interessante. Uma hortaliça que já vem salgada. Louvemos a Lagoa de Araruama. Aí outra coisa aí já foi o José Werneck, que veio depois. Que é aquela parada que faz fotossíntese na água, que não tem quase lugar nenhum do mundo, e tem a torta direita aqui na lagoa, que confunde até com a terra seca, assim, dá uns borrão. Esqueci, ele falou o nome. Não lembro o nome, me manda. Esqueci o nome, eu vou te mandar. Ele falou assim: vai todo mundo lá ver o pé de caju gigante lá na Paraíba. Mas ninguém vem ver essa parada aqui que não tem lugar nenhum no Brasil. Quase em poucos lugares do mundo tem. Procura saber. Eu vou pegar o nome e vou te passar. Isso aí, de repente, tem aí um negócio aí. Matheus, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente fica feliz que Cabo Frio seja pioneiro, vanguarda quando esse assunto é economia sustentável, é economia azul, é economia do mar. É a defesa do meio ambiente, é a proteção ambiental, sem ferir os interesses econômicos, porque a gente tem que preservar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo também tem que dar um jeito da gente comer, viver e as coisas acontecerem, né? Não podemos só abraçar a árvore. Exatamente. Né? Porque não é isso, né? Não é o meio isso, ambiente é encontrar uma forma. Pode abraçar a árvore também, não tem problema. Não, eu quero dizer que a gente tem que abraçar a árvore, mas isso tem que gerar recursos para as pessoas viverem. Pode abraçar, meu irmão, mas tem que gerar recursos. Tem coisas mais importantes. Olha aí, nós agora temos que ir pro quadro like e dislike, Vini, que eu tô atrasada aqui pra caramba. Vamos lá, olha aí, olho no lance aqui, a sua câmera é aquela dali. Like e dislike. Matheus Araguchi, pra quem vai ser o like hoje? Meu like hoje vai pra Economia Azul, Renata. Vai pra Economia Azul e pra todo esse movimento que tá sendo feito em Cabo Frio. Muito bom. E o dislike? O dislike vai justamente para aqueles que impedem o crescimento do Brasil, o crescimento de Cabo Frio, que são as pessoas mais retrógradas que não conseguem entender que tem que existir um caminho entre desenvolvimento, proteção do meio ambiente e justiça social. Eu acredito. Amém. A gente vai sair rapidinho pro intervalo para me despedir do Matheus por aqui. Você não sai daí não, que a gente tem reta final do programa, tem entrevista com o prefeito, inauguração da